Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de Ciências da Natureza, e essa é uma aula para você do quarto semestre da segunda etapa, agora desenvolvendo o módulo 1, unidade 1, e essa é a nossa aula de número 4. O que é que temos para hoje? Vou continuar falando sobre fundamentos da genética mendeliana. Na aula anterior, eu salientei a importância dos trabalhos de Mendel para a genética e foi fundamental para o avanço dessa área. A genética é uma área dentro da biologia que estuda os processos de transmissão de características genéticas de um indivíduo para seus descendentes. E a genética moderna tem como base justamente as leis de Mendel. E para compreendê-la, os conceitos de alguns termos serão fundamentais e são esses conceitos que eu trago a partir de agora. Na aula anterior eu citei alguns nomes, como, por exemplo, linhagens puras ou híbridos, né? Então, características dominantes, recessivas, são alguns conceitos trazidos por Mendel. E na genética moderna, esses nomes, né, foram alterados devido a justamente o conhecimento que foi se ampliando, né, ao longo dos tempos. Então, o que Mendel chamava, por exemplo, de fatores, nós sabemos que hoje são os genes. E eu vou mostrar aqui uma sequência, né? Então acompanha comigo aí na tela. Por exemplo, o termo alelo. O que são alelos? São formas alternativas de um gene e que afetam uma mesma característica de forma diferente. Então, vocês já sabem, né, que os cromossomos existem aos pares nas células somáticas. Tá? E nessas células, então, com cromossomos aos pares, ao longo desses cromossomos, nós temos sequências específicas de DNA, que são os genes. E esses genes podem ser iguais ou diferentes, mas codificando para uma mesma característica. Quando eles são idênticos, são iguais, nós falamos de alelos que estão em homozigose. Quando eles são diferentes, nós falamos em alelos que estão em heterozigose. Por exemplo, aqui na imagem, né? Essas estruturas desenhadas aqui representam cromossomos, tá? Então, aqui é um cromossomo, outro cromossomo, esses aqui formam um par, né? Um cromossomo veio do gameta masculino, o outro veio do gameta feminino, e eles têm na sequência do seu DNA os mesmos genes, tá? Então, nessa porção aqui do cromossomo tem um gene que eu vou chamar de gene A. Esse gene A determina aí uma característica qualquer. E nesse mesmo cromossomo tem um gene que eu vou chamar de gene B, tá? Mas esses alelos podem ser iguais, como representados aqui em A, ou podem ter versões diferentes. É o gene B, só que aqui está representado um B maiúsculo e um B minúsculo, tá? Então, o que o Azão é desse outro Azão? Eles são alelos. O que esse Bzão é desse Bzinho? Eles também são alelos. Só que esses alelos que são iguais, são alelos em homozigose. Homo significa igual. E esses alelos que estão Bzão, Bzinho, são alelos em heterozigose, ou seja, alelos diferentes. E como que são chamados esses cromossomos que formam um par? São chamados de cromossomos homólogos. Novamente, aí o prefixo, né? O prefixo homo, que significa igual, então significa que são cromossomos semelhantes. Tem ali na sua sequência genes. Os genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos são genes que chamamos de alelos. Eles codificam para uma mesma característica, estão relacionados com a determinação de uma mesma característica, mas podem ser genes dominantes ou podem ser genes recessivos. Aquele Azão é a representação de um gene dominante, aquele Bzinho
é a representação de um gene recessivo. O que o azão é do azão? São alelos em homozigose. O que o bezão é do bezinho? São alelos também, alelos em heterozigose. Hetero significa diferente, né? Então, porque temos aí duas versões diferentes de um mesmo gene, que no caso é o B. Outros termos, né, que trazem aqui conceitos importantes são os de células diploides e haploides, que você já viu provavelmente anteriormente. As células diploides apresentam cromossomos aos pares, a gente chama elas de 2N, enquanto que as haploides são formadas por um único conjunto cromossômico, não tem par cada cromossomo, então são chamadas de N. Aqui embaixo uma representação célula haploide, né, célula N, se nós contarmos aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cromossomos, e eles não formam pares, é um conjunto único de cromossomos. Na célula diploide, se é uma mesma célula, vamos supor que essa aqui é um gameta e essa aqui é uma célula somática, ambas do mesmo organismo, a célula somática, que é uma célula do corpo qualquer, sem ser o gameta, ela vai ter o dobro, né? Qual que é o dobro de 10? 20. Então, nesse caso da célula diploide, nós temos duas vezes o mesmo conjunto cromossômico, por isso que a gente diz 2N, tá? Então, são 10 pares ou 20 cromossomos na célula diploide, nesse exemplo aqui. Lembrando que, qual é a célula haploide no organismo humano? Célula haploide dos humanos são os gametas. Quantos cromossomos têm os gametas humanos? 23 cromossomos. Sabendo disso, quantos cromossomos tem numa célula somática humana, ou seja, uma célula que não é um gameta? Temos o dobro de 23, né, que são 46 cromossomos, ou você pode dizer também 23 pares. Então, uma célula somática humana, uma célula 2N, 2N igual a 46. Uma célula haploide humana, N igual a 23, certo? Outro conceito importante, o conceito de cromossomo, tá? O que são cromossomos? São moléculas grandes, então são chamadas de macromoléculas. E do que elas são formadas? Por DNA. E o que tem no DNA? A sequência do DNA contém vários genes. Então, olha só, olhando aqui dentro do núcleo das células. Dentro do núcleo nós temos o material genético. Esse material genético são moléculas de DNA. Quando a célula está se preparando para se dividir, ela compacta as moléculas de DNA para facilitar o processo. E esse DNA compactado e duplicado tem essa aparência de um X, tá? Que é um cromossomo, que é um DNA compactado, né, formando um cromossomo duplicado, que está pronto para divisão celular. Então, a gente visualiza ele assim, quando fazemos preparações de lâminas para serem observadas ao microscópio, tá? Então, dentro das células existem os cromossomos. Na sequência de DNA que forma os cromossomos, nós temos um gene, tá? Então, essa aqui é a representação da molécula de DNA e esse fragmento, essa sequência do DNA, se ela tem informação codificada ali para a produção de proteína, é um chamado gene, né? Então, aqui nessa imagem, a gente já tem aí vários conceitos juntos, né, para vocês verem qual é a relação entre núcleo, célula, cromossomos, genes e DNA. Outro conceito importante, conceito de fenótipo, tá? Vocês vão ver esse conceito associado ao de genótipo, mais adiante eu vou mostrar. Mas o fenótipo são as características, tá? São as características bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, notáveis visualmente no indivíduo, tá? Então, por exemplo, entre seres humanos, todos nós apresentamos características anatômicas que são comuns, são idênticas, assim a gente diz, todo ser humano tem
duas pernas, dois braços, uma cabeça, um tronco, né, geneticamente construídos para apresentarmos essas estruturas básicas. Orelhas, nariz, boca, todo mundo tem. Mas como essas estruturas são e variam de uma pessoa para outra, isso é determinado geneticamente, inclusive a presença de membros ou não, tá? Então, todas essas características que aparecem no indivíduo são chamadas de fenótipo. Outro conceito, hereditariedade, que vocês já viram, né? O que é isso mesmo? É a transmissão de características dos pais para seus descendentes através da reprodução, tá? Então, nós temos essa transmissão a partir da reprodução sexuada, gerando aí a formação de um zigoto a partir da união de gametas de origem masculina e feminina. Então, esse zigoto se desenvolve e forma um novo indivíduo, que não é idêntico a seus pais, mas semelhantes a eles, trazendo aí uma nova combinação genética. Gametas, o que é isso mesmo? São as células sexuais. Nos seres humanos, existem os espermatozoides, que são os gametas masculinos, e os óvulos, que são gametas femininos. O gene, que eu já falei lá anteriormente, mas vou salientar aqui, né? É um fragmento de DNA responsável pela codificação e determinação das características de um indivíduo. Então, uma outra imagem semelhante àquela, né? Mostrando que dentro do núcleo da célula existem os cromossomos. Os cromossomos são feitos de DNA. E sequências desse DNA que tem informação para codificação de características, nós chamamos de gene. E o genótipo? O genótipo é a constituição genética do indivíduo. É o que determina o fenótipo. Tá? Então, eu poderia dizer que o genótipo, conteúdo de genes do indivíduo, determina o fenótipo, que são suas características. Mas eu poderia também incluir aí um fator determinante, que é o meio ambiente. Tá? O genótipo, em interação com o ambiente, também determina o fenótipo, ou seja, as características. Quer ver? Pega, por exemplo, vamos fazer aqui um experimento mental. Pega dois irmãos gêmeos, né? E esses irmãos gêmeos são geneticamente idênticos, dois gêmeos idênticos. Se eles se separarem e seguirem suas vidas, se desenvolverem em ambientes diferentes, pode ser que eles adquiram aparências, ou seja, fenótipos diferentes. Se um for morar, por exemplo, lá no Polo Norte, não pegar mais sol, o outro morando aqui no Brasil, na praia, tomando sol todo dia, né, você vai ver ali diferenças na pele, por exemplo, né, no tom da pele desses indivíduos. Então, por isso que a gente diz que o ambiente também influencia na determinação do fenótipo, das características. E para a gente fechar esse assunto, trago aqui duas questões para a gente resolver juntos. Vamos lá? A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado, letra A, Darwin, letra B, Lamarck, letra C, Mendel ou letra D, Morgan. E aí, ainda lembra o nome do pai da genética? É ele, letra C, Gregor Mendel. Próxima questão. A composição genética de um indivíduo recebe a denominação de, letra A, fenótipo, B, genótipo, C, cariótipo, letra D, cromossomos. E aí? Composição genética é o quê? Letra A, B, C ou D? Achou a sua resposta? Agora vem o gabarito. Resposta correta? Letra B, genótipo. E é isso aí então, pessoal. Encerro mais esta aula e a gente se vê numa próxima. Até lá e tchau, tchau!